A oração, minha irmã, é o nosso combustível. Como pode um carro chegar a algum lugar sem combustível? Como pode nós cristãos sair, ter as nossas vidas, as nossas reuniões, a nossa rotina sem a oração? Bem-vinda a essa série de mensagens que o Senhor nos entregou. Minha irmã, é um encontro a cada terça-feira e isso alegra muito o meu coração. E hoje eu quero falar com você algo que é um combustível. Mais do que o combustível, é um estilo de vida. Mais do que um estilo de vida, é o que muda e transforma a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre oração. Então fique aqui comigo, minha irmã, porque a oração é a base, é o fundamento de uma vida cristã. E assim como eu tenho certeza que você que está aqui está querendo estabelecer raízes na sua vida cristã. O que eu entendo hoje por oração? Minhas irmãs, hoje nós temos clamado tanto por avivamento, nós temos falado tanto sobre esse avivamento e inclusive muitas pessoas dizem que este avivamento virá do Brasil. Que responsabilidade a nossa. Nós fazemos parte desse tempo. Nós estamos vivendo, nós estamos aqui nesse tempo, assim como Esther disse naquele tempo, e não foi para um tempo como esse que o Senhor nos escolheu. Nós estamos aqui, mulheres sedentas da palavra, e a vida de oração, minha irmã, muda todo o trajeto de uma família. Uma vida de oração transforma aquilo que precisa ser transformado em nós. Oração, minha irmã, não tem a ver com o que nós sentimos. Ai, hoje eu não sinto que eu quero orar. Ai, hoje eu sinto que eu preciso orar. Não, a oração não pode ser baseada, não pode estar baseada, desculpe, melhor dizendo, em nossas emoções. A oração, ela é um estilo de vida. E olha só que interessante, neste livro, O Fogo do Avivamento da Rua Azusa, que eu tenho certeza que você já ouviu falar neste avivamento que marcou um tempo, esse autor, ele diz algo que ele faz uma citação que Billy Graham respondeu em uma entrevista, e eu quero começar com essa citação. Perguntaram a Billy Graham qual era o segredo do avivamento. Minhas irmãs, Billy Graham, esse avivalista, este homem incrível, ele disse, são 3. Quer anotar? Anota aí, são 3. Ele respondeu, o primeiro é a oração, o segundo é a oração e o terceiro é a oração. Minha irmã, Billy Graham disse em uma entrevista, a oração é a base, o fundamento de qualquer avivamento. Então, o que nós precisamos entender? Que a oração, ela é mais do que uma necessidade. A oração, ela é algo que se torna um estilo de vida. Nós não conseguimos, eu acredito que você não consegue sair da sua casa sem escovar os seus dentes, sem pentear o seu cabelo. Oração tem que ser assim. Não podemos sair sem antes consagrar o nosso dia a Deus, sem antes ter um tempo de encontro com o Senhor. Oração é o que nos liga ao Pai. Oração é aquilo que nos conecta, que nos mostra os segredos do Pai. Os segredos que nós ainda não conhecemos, né? A própria Bíblia diz, os mistérios do Senhor. Nós conseguimos entender o que Deus está fazendo em nós através da oração, através de uma vida diária de oração. Minha irmã, oração é o nosso combustível. E eu quero falar com vocês aqui sobre uma vida de oração. Uma vida de entrega, uma vida de busca pelo Senhor, uma vida onde você quer saber mais, onde você tem sede de mais. E nós fomos, irmãs, totalmente alcançados pela graça. A oração, minha irmã, é o nosso combustível. Como pode um carro chegar a algum lugar sem combustível? Como pode nós cristãos sair, ter as nossas vidas, as nossas reuniões, a nossa rotina sem a oração? Mas essa oração que eu estou dizendo para você não tem a ver com uma oração religiosa. Eu não quero aqui colocar para você algo sobre uma religiosidade, como algo que eu faço porque preciso dar um check
na minha vida cristã. Eu preciso me sentir mais crente. Eu preciso me sentir uma mulher fervorosa. Não, a Bíblia nos diz que precisamos orar sem cessar. Kellen, como é isso? Eu trabalho, eu dou aula, eu sou professora. Orar sem cessar, minha irmã, não tem a ver com você ajoelhar, com você fazer 30 minutos de oração. Orar sem cessar é você não se desligar do Senhor em nenhum momento da sua vida. Que você entenda que em todos os ambientes que você e eu estivermos, existe ali algo que o Senhor está fazendo, está falando conosco, e é através da oração, a oração por pensamento neste caso, que nós conseguimos identificar aquilo que o Senhor está falando conosco. Recentemente, irmãs, eu estive numa viagem missionária, e nesta viagem, um dos momentos do almoço, nós estávamos em um grupo pequeno, estávamos ali no momento de comunhão, e aquele ambiente, aquele restaurante acabou me trazendo uma opressão, e eu comecei a identificar que eu não estava com aquela opressão, portanto, isso não tinha a ver comigo. E comecei a pedir em pensamento que o Senhor revelasse o que estava naquele ambiente, qual seria o posicionamento que o Senhor esperava de mim. O Senhor sempre quer um posicionamento nosso quando Ele mostra algo do ambiente, algo sobre alguma pessoa. Será que às vezes você chegou perto de alguém e começou a sentir uma tristeza absurda? Isso não era seu, você sabe que não tem motivos para estar triste, isso é da pessoa. E quando identificamos ali naquele ambiente, eu comentei com uma amiga, uma colega que estava ali, uma amiga minha, e ela falou assim: Kellen, estou sentindo a mesma coisa. E nós identificamos algo que não seria nosso, principalmente porque estávamos numa viagem missionária, então tudo para nós, o Senhor estava se comunicando conosco. E ali nós pedimos ao garçom se poderíamos orar por ele. E assim fizemos, irmãs, oramos por este homem, abençoamos aquele homem. E esta semana eu recebi no meu WhatsApp um print deste local, deste restaurante, onde esse restaurante ele estava sendo advertido por fazer pressão psicológica nos colaboradores. Eles eram submetidos a uma série de situações onde até mesmo os recursos dos tips, das gorjetas, eram tirados deles. Por que eu estou contando essa história para você aqui, minha irmã? Para que nós entendamos que muitas vezes os ambientes, existe algo ali que o Senhor quer um posicionamento nosso. Existem ambientes que nós precisamos nos posicionar em oração. Quando eu vi aquela notícia, eu automaticamente chamei essa amiga e disse: você viu? E ela falou: era exatamente aquilo que nós oramos, era exatamente aquilo que o Senhor nos comunicou. Minha irmã, é essa vida de oração que o Senhor tem nos convidado. Não tem a ver com a oração em uma prática fria, uma prática religiosa, uma prática de performance. Não é este o convite que o Senhor faz. Não é esta oração que Billy Graham citou, que o Edino Melo citou sobre uma entrevista de Billy Graham. Tem a ver com estarmos ligados no Espírito com o Senhor. O Senhor não vê a nossa oração como algo sobre performance. O reino de Deus não é performance. Quando eu oro mais, eu sou abençoado. Se eu não estou sendo abençoada, estou orando pouco. Não tem a ver com isso. O Senhor, a palavra de Deus mesmo nos ensina que o Senhor chama os improváveis exatamente para que o nome dele seja glorificado. O Senhor, ele deseja um relacionamento. Minha irmã, foi para isso que você e eu nascemos, para ter um relacionamento com o nosso Pai. Nós não fomos criados para ter uma vida de piloto automático, onde eu acordo, faço a minha oração e depois eu esqueço. Eu esqueço que o Senhor está comigo no supermercado, eu esqueço que o Senhor está comigo no restaurante. Não.
Nós somos convocados para este tempo agora, para este avivamento que eu creio que virá do Brasil. Eu creio que nós precisamos nos posicionar. Minhas irmãs, nós devemos ao mundo, e essa é uma frase de Bill Johnson que eu amo, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Aonde você for, você é convocada a apresentar o Senhor, a apresentar uma vida de oração. É essa vida, irmãs, que faz sentido. É essa vida que o Senhor nos convida a viver. Mas o foco da oração, minhas irmãs, é alcançar o coração do Pai. A palavra de Deus nos diz, e agora eu quero que você pegue a sua Bíblia onde você está, que eu vou fazer algumas citações importantes para que seja o embasamento, o nosso embasamento. Em Salmos 51:17, o Senhor nos diz: coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. É assim que nós precisamos ir para a oração, diante de Deus, com o coração quebrantado, com o coração que deseja a presença do Senhor. Minhas irmãs, não podemos ir a Deus apenas quando nós precisamos. Senhor, faz isso por mim. Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, o meu filho não está indo na igreja como eu gostaria. Senhor, o meu filho está longe de mim, cuida dele. Não é assim, minha irmã. A oração é o relacionamento com o Pai. E Ele, o próprio Deus, Ele nos esconde. Está em Salmo 91. Eu e você, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Mal algum nos sucederá, praga nenhuma chegará nem na sua casa e nem na minha. Mas nós precisamos, irmãs, fazer do Senhor a nossa habitação. Habitar é onde você mora. Qual que é o seu endereço? Essa é a sua habitação. E o Senhor, Ele quer que nós façamos dele uma habitação. É este lugar onde você volta todo dia, minha irmã. É onde nós voltamos todo dia. É este o convite do Pai para a minha vida e para a sua vida. E depois, em Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É este o coração que o Senhor não resiste. Deus não resiste a alguém que se rende de verdade. E onde nós nos rendemos de verdade, irmãs? Não é aqui no YouTube, não é no Instagram, não são nas redes sociais. Nós nos rendemos de verdade, é no secreto, onde nós falamos quem nós somos verdadeiramente, onde nós nos despimos para o Senhor e falamos aquilo que nós não gostamos até em nós mesmos. Nós precisamos, irmãs, sermos aquelas pessoas que buscam a presença. Nós precisamos ser marcados pela presença. Onde nós estivermos, as pessoas precisam sentir o aroma agradável do Senhor. É para isso que nós fomos chamados. Sabe, minha irmã, em 2023, eu tive a maior experiência mais profunda até aqui. Depois o Senhor me deu outras experiências, mas eu quero compartilhar com você essa experiência de 2023. Para que você saiba que o Senhor fala com você o tempo todo. Eu tinha às vezes uma religiosidade, onde eu achava que para o Senhor falar comigo, talvez Ele iria usar um profeta, ou Ele iria usar alguém. Um belo dia, em 2023, era junho de 2023, eu estou em um culto. E quando eu entro naquele culto, o pregador estava falando sobre o Espírito Santo, sobre orarmos até que o Espírito do Senhor venha e nós sejamos tomados pela glória de Deus. Era esse o tema. Eram 3 dias, 3 noites, chamava Noites do Espírito Santo. Se você estava nesse culto, me conta. Conta aqui para mim neste vídeo. E eu estava lá, e este pastor ministrando sobre as experiências dele com o Espírito Santo, sobre a vida de oração, sobre como ele fazia, como era a rotina dele, uma rotina de oração, uma rotina de busca. E o Senhor falou para mim: Kellen, hoje eu quero marcar a sua história. E eu pensei que era coisa da minha cabeça, minha irmã. Eu achei que eu estava com pensamentos ali viajando. E ali naquela noite, eu não me lembro de muita coisa, mas eu tive um encontro com o Senhor.
Eu sentia choquinhos no meu corpo e o meu corpo pesou muito. Minha irmã, daquele culto, 7 homens me levaram para o carro. Eu pesava absurdo, eu não acordava, apenas sentia a presença do Senhor. E por que eu estou compartilhando isso hoje com você? Porque naquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais fui a mesma. E eu quero te explicar por quê. Naquele dia eu já tinha 19 anos de convertida, irmãs. Tinha uma vida na igreja ministerial, escola bíblica de férias. Mas naquele dia, naquele encontro, o Senhor mudou totalmente a minha história. Ele me levou para um outro relacionamento com Ele. E quando eu acordei, eu sentia, eu não conseguia explicar, porque a palavra de Deus diz, muitas coisas a gente não explica. Eu conseguia sentir no meu corpo uma presença, uma doce presença. E ali uma coisa mudou. Muitas coisas em mim mudaram a partir daquele encontro. E uma das coisas foi o meu tempo de oração e de busca pelo Senhor. E eu queria que aquela presença não saísse mais de perto de mim. Eu não queria desagradar o Espírito Santo. Eu não queria entristecer o Espírito Santo. E interessante que o Espírito Santo, ele é relatado na Bíblia como uma pomba. E eu recentemente lendo um livro do Bill Johnson, Mergulhado na Presença, minha irmã, anote esse livro, vale a pena. Mergulhado na Presença, e Bill vai explicar sobre como é que nós conseguimos agradar o Espírito Santo. E é este exemplo que eu vou contar para você. Ele conta que se numa sala, como eu estou aqui, uma pomba assentar aqui no meu ombro, eu vou precisar caminhar mais lento. Eu vou precisar talvez não fazer gestos tão bruscos. Eu vou precisar falar um pouco mais baixo. Eu vou precisar ser um pouco mais manso. E é assim que ele conta que é a presença, como que nós fazemos para que essa presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus seja constante em nossa vida. E essa pomba, foi o que eu vivi neste dia. Nós muitas vezes somos visitados dentro de nós, no profundo. Quando eu tive essa experiência e eu ia levar os meus filhos para a escola, minha irmã, às vezes as pessoas me fechavam e vinha aquele sentimento, aquela emoção de indignação, por que essa pessoa está me fechando? E ali eu só queria, abençoa, Pai, abençoa ele. Às vezes meus filhos faziam alguma arte, que vocês sabem, criança, às vezes acontece de derrubar alguma coisa, e caía no chão, e eu não fazia mais aquela irritabilidade, porque eu queria que o Espírito Santo não se entristecesse. Às vezes eu ouvia mesas que ao invés de falar de projetos ou falar da Bíblia verdadeiramente, ficavam falando de pessoas, muitas vezes idolatrando pessoas, achando o máximo se relacionar com pessoas, ou às vezes até falando mal, questionando atitudes. E aquilo me causava uma revolta, porque eu pensava, meu Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo, porque em Salmos 1 diz, não sentei na roda dos escarnecedores. É essa a vida que o Senhor tem nos convidado, minhas irmãs. É este convite que o Senhor faz para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Que nós possamos, minhas irmãs, buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor em verdade, buscar o Senhor com todas as forças que nós temos, buscar para que Ele vá retirando tudo o que não é dEle, tudo que o mundo coloca em nós, a nossa cultura, e vá depositando as virtudes, o fruto do Espírito em nós, para que nós possamos, onde estivermos, termos autoridade para trazer o céu para a terra, para trazer as verdades do céu para a terra. Este é o convite do Senhor esta manhã, que nós busquemos viver uma vida de oração,
E essa vida de oração que te leva a ter uma vida de santidade. E essa vida de santidade que o mundo olha para nós. E aquela palavra de Paulo diz, somos cartas vivas, se cumpre. O evangelho é simples. Basta um posicionamento. E uma vida de oração é uma vida regada com devoção a Deus. Nesta manhã, é este o convite para nós. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a partir deste dia, o Senhor transforme em nós, Senhor, para que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida onde nós busquemos mais e mais intimidade com o Senhor, que nós possamos ser transformados a cada novo dia, que nós estejamos sujeitos, Senhor, ao Teu Espírito, que o nosso único desejo é nos relacionar com o Senhor e não entristecer o Espírito Santo que mora em nós, para que nós possamos, Senhor, sermos cooperadores do reino, a qual nós fomos chamados neste tempo para essa geração. Minha irmã, se essa palavra fez sentido para você, se você faz parte do grupo de oração da sua igreja, se conhece alguma irmã que precisa daquela chama da oração, envie este vídeo para ela. Nós somos responsáveis em multiplicar as boas novas do Senhor e esse vídeo está na sua mão, então está nas suas mãos. Levar a mensagem do Senhor, compartilhe. E eu te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!